a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, esteja sobre mim, esteja sobre todos nós. Mais um domingo, mais uma lição de EBD e nós damos continuidade, né? Terminamos agora, há pouco tempo, o Sermão do Monte e estamos iniciando agora uma nova revista com mais 16 lições, mais 16 aprendizados que nós vamos discorrer ao longo dos domingos, ao longo das semanas. Serão 16 semanas de puro aprendizado. Bom, primeira lição da revista é como ser cristão em tempo integral. Não sei se você vai conseguir enxergar aí. É bem legal também, bem interessante os assuntos abordados. Nada não foge muito do contexto do qual nós aprendemos no Sermão do Monte. E achei bem interessante. Primeira lição da revista é a doutrina da mordomia cristã. Você sabe o que é ser um mordomo? Você sabe qual é a função de um mordomo? Quando a gente, pelo menos a primeira coisa que veio à minha mente quando eu li a lição, né, o tópico da lição, a doutrina a doutrina da mordomia cristã, já abordei esse assunto já em outras aulas, né? E a primeira coisa que vem na mente é o que? Tá daquela figura do mordomo, né? Aquele cara que tá, aquela pessoa que está servindo aos donos da casa, aquela pessoa que é responsável pelos outros funcionários da casa, né? E aí vem a imagem, é o Alfred, mordomo do Batman. Aí vem a minha cabeça o Tropeço, o mordomo da família Addams, né? Alfredo, lembra do Alfredo? Alfredo, aquele do papel higiênico do comercial, que a mulher chama Alfredo, ele vem correndo na mesma hora, está sempre pronto a ajudar a sua patroa. Então, certamente, quando você for ler esse texto essa palavra mordomo, vai vir na sua cabeça aí alguma figura que vai caracterizar essa figura de mordomo. Mas mordomia no geral é praticamente isso mesmo. É um administrador, é aquele que está para servir, é aquele que está para administrar os bens do seu senhor, é aquele que está para auxiliar o seu senhor, está pronto a ajudar o seu senhor. Então, basicamente, né, bem base mesmo, no sentido de mordomia. E a gente vai estudar um pouco sobre isso, o que a Bíblia fala sobre mordomia, o que nós podemos aprender sobre mordomia. E eu quero convidar você a mergulhar nesse assunto comigo e aprender junto comigo também como ser um mordomo de Deus, como ser um mordomo de Cristo neste mundo, como exercer a mordomia cristã na sua igreja, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar onde você esteja. Você é um mordomo de Deus. Alvo da lição: compreender o significado de mordomia. Você entende o que é ser um mordomo de Deus? Você entende o que é exercer a mordomia? Você entende que a Bíblia ela dá uma grande importância, ela dá uma grande relevância ao mordomo, à palavra mordomo, à prática da mordomia? O maior mordomo de todos foi Jesus Cristo. João capítulo 13, eu não vou ler o texto, você lê em casa depois, mas é muito conhecido a partir do versículo 1. Jesus, antes da Páscoa, ele vai cear com os seus discípulos e depois Jesus vai pegar uma toalha, vai cingir o lombo, né, como o texto diz, mas ele vai enrolar a toalha na cintura como um simbolismo de um servo mais humilde da casa. Geralmente era assim, o servo mais humilde era aquele que cingia
o seu lombo com a toalha, ou sua cintura com a toalha, como um simbolismo de servidão. E ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele vai ali dar uma lição, ele vai nos ensinar o significado do serviço. E não existe um mordomo fiel, não existe um mordomo competente se ele não tiver o prazer de servir. Então, você, nós vamos entender o alvo da lição no texto de João 13 e outros textos que nós vamos ler ao longo da lição. Vamos entender que Jesus é o exemplo. Se Jesus é o exemplo, então eu também tenho que seguir o exemplo dele. Eu tenho que lavar os pés do meu irmão, porque quando eu lavo os pés do meu irmão, quando eu sirvo ao meu irmão, eu sirvo também ao meu Senhor, eu sirvo também ao meu Deus. Então, o alvo dessa lição é entender a importância da mordomia cristã na nossa vida. Não existe, vou falar mais uma vez, não existe um cristão que não seja mordomo. Como diz o Joseni, aquele que não exerce, não tem prazer de exercer a prática cristã, ele é apenas um degustador de culto. É apenas aquele que está disposto a ouvir somente, mas nunca a praticar. E ser cristão é ouvir sim, mas também praticar. Então que a gente possa seguir esse alvo da prática da mordomia cristã. Assim como Jesus foi, nós também devemos seguir o exemplo e sermos bons mordomos do nosso Senhor Deus. Temos agora o significado da palavra mordomo. Eu separei aqui, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, há duas palavras que são utilizadas em ambos, sendo que no Antigo Testamento nós temos outras referências de mordomo, né? Mas eu utilizei essa palavra pakad, que significa nomear, cuidar de, tomar conta de alguma coisa ou de alguém. E a referência a Gênesis 39:4, onde José é colocado como mordomo na casa de Potifar, pakad, como administrador da casa de Potifar. Então, no Antigo Testamento também, em Gênesis, a gente vai ver outras referências de mordomia, de mordomo, como Ish, homem, Bait, casa, mas eu peguei pakad justamente pelo texto de falar sobre José, e é bem interessante. Todos nós conhecemos a história de José, e é bem interessante até porque ele foi um mordomo fiel, ele foi um excelente administrador. O texto vai dizer que Deus abençoava Potifar por amor a José. Então, pakad é a palavra que eu destaquei aqui no Antigo Testamento. E no Novo Testamento nós temos oikonomos. Oikonomos é a junção de duas palavras do grego, oikos ou oiko, que é casa, e nomos, que significa regra, lei. Então, oikonomos é o administrador dos bens do seu senhor. Tem referência a Lucas 12:42, a parábola do servo fiel e infiel. Então, não muda muito assim o sentido, né, de pakad para oikonomos. Oiko, casa, nomos, regra. Um administrador que toma conta da casa e que preza pelas leis, pelas regras do seu Senhor. E nós somos administradores do nosso Senhor, no qual cada um de nós é um oikonomos ou um pakad, um administrador, aquele que toma conta de alguma coisa, toma conta de. Você e eu, nós tomamos conta, somos responsáveis pelo reino de Deus aqui na terra. Então, seja um pakad ou seja um oikonomos, você é um mordomo de Deus. Segundo ponto da lição, a base bíblica da mordomia cristã. O
que a Bíblia nos ensina em relação a exercer a mordomia, a prática da mordomia? Nós somos mordomos de Deus, eu e você, todos nós sabemos disso. Somos administradores de seus bens. E a Bíblia nos ajuda a entender a missão que nos foi confiada pelo Senhor. Você sabe, você conhece a sua missão como mordomo de Deus? Você sabe qual é a sua missão? Será que de fato nós conseguimos entender qual é a nossa missão? O que nós devemos fazer para o nosso Senhor? Esses dois tópicos vão nos ajudar em relação a isso. Primeiro, Gênesis capítulo 1, versículo 1. O universo foi criado por Deus. Ora, se eu sou um administrador de Deus, desse Deus, então tudo que Deus criou cabe a mim administrá-lo. Cabe a mim tomar conta. Cabe a mim cuidar bem. Gênesis 1:1 vai dizer muito bem sobre isso. Bereshit bara Elohim Shamaim et Eretz. Bereshit bara Elohim Shamaim et Eretz. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus pintou o universo. Deus criou este mundo. E Deus criou este mundo para quê? Para que eu e você pudéssemos tomar conta dele, ser administradores dele. Todos os recursos naturais, tudo, cabe a mim, cabe a você ser o cuidador, ser o administrador. Quando nós tacamos, quando você taca, quando a gente exerce mal essa prática da mordomia, nós estamos sendo um servo infiel, lá em Lucas 12:42, né? A parábola do servo fiel e infiel. Nós estamos tomando conta, estamos administrando mal, tomando conta de forma irresponsável dos bens do nosso Deus. Então a gente tem que entender muito bem que Deus, ele cria o universo, ele cria o mundo, mas e aí, para por aí? Não. Ele cria Ish e Isha, homem e mulher. Ele vai formar Adão, que significa humanidade, e vai criar depois Havá, vida. Humanidade e vida vão trabalhar em prol de Deus. Eles vão ser ali os primeiros administradores humanos de Deus. Eles vão trabalhar para Deus. Eles vão administrar tudo aquilo que Deus havia formado. Então, tudo que Deus criou, tudo que Deus formou, cabe a mim e cabe a você sermos bons administradores de Deus. Segundo ponto, o homem pertence a Deus. Deus cria o universo, Gênesis 1:1, e depois Deus vai criar o homem e a mulher como parte de toda a criação. Então Deus cria Adão e Eva, Deus sopra o fôlego de vida em Adão, depois cria Eva. Então tudo que é a fôlego pertence a Deus. E Isaías 42:5 vai falar exatamente isso que Gênesis 1:1 fala. Abre sua Bíblia lá em Isaías 42, capítulo 42, versículo 5. Quero convidar você a dar um pause no vídeo e a gente vai ler esse texto para que você possa entender que o homem pertence a Deus. Tudo que é fôlego pertence ao Senhor. O texto vai dizer assim: Eis o que diz o Senhor Deus, que criou os céus e os desdobrou, que firmou a terra e toda a sua vegetação, que dá respiração a seus habitantes e o sopro vital àqueles que pisam o solo. Deus criou tudo. O sopro vital, Deus dá a vida a cada um de nós. E aí vai naquele ditado, né? Que é quando nós estamos chateados com alguém, alguma coisa, a gente fala assim: a vida é minha e eu faço dela o que eu quiser. O que eu quiser, ó. A vida é minha, não estou nem aí, eu faço dela o que eu quiser, você não tem nada a ver com isso, não é? Quando a gente está bem
a gente fala isso com alguém, mas na verdade a vida não é sua, a vida não é nossa, a vida pertence a Deus. Nós somos administradores dela. Então, da nossa vida, do nosso corpo, nós temos que tomar muito bem conta. Não é à toa que a Bíblia vai dizer que nós somos templo do Espírito Santo. Então, esse templo, ele tem que ser bem cuidado. Esse templo, ele tem que ser bem administrado. Esse templo, ele tem que ser limpo, ele tem que ser cuidado, ele tem que ser arrumado, né? Tem que ter zelo por esse templo. Então, assim, a nossa vida pertence a Deus. Então, Deus é o Criador do universo. Deus, tudo que há no universo pertence a Ele. E nós somos administradores dos recursos, dos bens que Deus formou, que Deus criou, a natureza, tudo que há. Você e eu, nós temos que cuidar, né? E nós somos administradores de nós mesmos. Isaías 42. Mais abaixo, e Paulo ele vai entrar nesse texto que eu achei bem interessante, que eu destaquei, que nós vamos ler daqui a pouco, né? E vai dizer assim: Deus nos comprou pelo sacrifício redentor de Jesus Cristo. Dessa forma, pertencemos a Ele duas vezes. Pela criação, Deus formou o homem, e pela redenção. Deus, Jesus Cristo, nós pertencemos a Deus de duas formas. Primeiro, pela criação, e segundo, pela redenção em Jesus Cristo. Mas o que tem a ver isso com o que você acabou de falar agora? Tudo que Deus criou pertence a Ele, certo? Correto. Gênesis 1, nós vamos ver lá, Gênesis 2, o homem sendo formado, o homem trabalhando, e Gênesis 3, a queda do homem. Quando o homem cai, quando o homem peca, quando o homem escolhe pecar, o homem se afasta de Deus. O homem se afasta da glória de Deus. O homem é expulso do jardim. O homem agora está afastado de Deus. E cabia ao homem morrer. O homem estava fora dos planos, não fora dos planos de Deus, né? Mas o homem estava fora da graça, longe da graça de Deus. Mas essa graça nos alcançou por intermédio de quem? Jesus. Jesus nos colocou de volta próximo a Deus. Agora nós somos criaturas, nós somos herdeiros de Deus. Tudo aquilo que Deus havia formado para Adão e Eva, que nós havíamos perdido, por intermédio de Jesus, nos foi restaurado. Então, quando Paulo vai dizer lá em Romanos 8, 16, 17, abra a sua Bíblia para a gente ler, Paulo vai dizer assim: o Espírito mesmo dá testemunho ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Somos filhos de Deus. O próprio Espírito, na nossa versão é maiúsculo, o Espírito de Deus, ele vai testemunhar, ele vai testificar que nós somos filhos de Deus. Que o nosso Espírito, com E minúsculo, nós, homem, somos filhos de Deus. E se filhos de Deus, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, contanto que soframos com Ele, para que também com Ele sejamos glorificados. O que me chamou a atenção nesse texto, que Paulo vai dizer, que nós nos reaproximamos de Deus, nós somos agora herdeiros de Deus, nós havíamos perdido a herança, né? Deus cria todo o mundo, Deus cria toda a natureza para o homem administrar, para o homem gozar, e o homem escolhe pecar. Então o homem perde a sua herança, o homem é expulso do jardim. Nós havíamos perdido a herança no Senhor, mas Deus, pelo seu infinito amor, o que Ele faz? Ele nos dá Jesus Cristo para morrer por nós. Então Jesus nos reaproxima da herança de Deus. Nós somos agora co-herdeiros em Cristo. Mas o que quer dizer co-herdeiros? Eu fui no Léxico e vi que essa palavra herdeiro e co-herdeiro tem um significado um pouco não tão diferente, mas seguem duas vias
diferente. Herdeiros no grego é kleronomos. Kleronomos. Kleronomos significa alguém que recebe a parte designada a ele pelo direito da filiação. Ou seja, meu pai é fazendeiro e meu pai morre. E meu pai deixa para mim, que sou filho dele, a sua herança, as suas fazendas, a sua mansão, né? Os seus hotéis. O pai é milionário, o pai é rico. Então ele deixa todos os bens, tudo aquilo que ele formou, que ele construiu ao longo dos anos de sua vida através de trabalho, ele deixou para que eu agora administre. Então eu sou o seu herdeiro. Mas olha a palavra coerdeiro, quando Paulo vai dizer. Coerdeiro significa subclerónomos. Subclerónomos. Clerónomos, herdeiro. Coerdeiro, subclerónomos. Subclerónomos significa alguém que juntamente com outros obtém uma parte do todo. Ou seja, coparticipante. Eu sou o herdeiro. Meu pai deixou todos os bens para mim, mas eu escolho dividir a minha herança com outros. Vou dividir a minha herança com o Célio. Vou dividir a minha herança com o Josiano. Vou dividir a minha herança com o Jorginho. Vou dividir a minha herança com a Vanessa. Ou seja, eu escolhi dividir a minha herança com outros. Então Jesus escolheu dividir a herança com a gente, comigo, com você. Então nós somos co-herdeiros em Cristo, nós somos reaproximados a Jesus Cristo. E todos os bens que Deus havia formado, criado para nós no passado, que havíamos perdido, nos foi restaurado por intermédio da Jesus Cristo, porque nós somos co-herdeiros dele. Você conseguir entender? Se você não conseguir entender, você me liga que a gente vai debater isso aí. Tentei falar da forma mais prática possível. Então, todos os bens que Deus criou, que Deus formou, o universo, a nossa vida, nós havíamos perdido pela queda do homem, pela queda de Adão. Mas o segundo Adão, Jesus Cristo, ele vai nos restabelecer diante do Senhor Deus. Ele vai nos tornar co-herdeiros juntamente com ele diante de Deus. Então, nós somos administradores, voltamos a ser administradores dos recursos de Deus, administradores da obra de Deus, do reino de Deus e administradores de nós mesmos. E também administrador do próximo, do outro. Isso aí a gente vai ver um pouco mais à frente. O que a mordomia nos ensina? O que a mordomia nos ensinou a você? O que a mordomia ensina a mim? O que a prática da mordomia pode nos ensinar? Que somos administradores. Essa palavra foi muito utilizada na aula, né? E de fato nós somos administradores, resuma nisso, das coisas que pertencem a Deus. Tá? Tudo que existe, nada pertence a nós. Pertence a Deus, inclusive a sua vida. Já falamos sobre isso. Bens, vida, família e o outro. Eu quero dar uma importância maior ao outro. Ser administrador, tomar conta de, se importar com a vida do outro. Deus me deu uma vida, essa vida só tenho ela é muito importante para mim. Eu falei da questão do templo. Eu sou o templo do Espírito de Deus, o Espírito de Deus habita em mim. Então eu tenho que prezar por esse templo, eu tenho que prezar por essa vida, mas também tenho que prezar por outras vidas, pelo outro. Tenho que prezar por outros templos também, não só pelo meu templo, mas por outros templos. Então o outro é muito importante. E o outro é muito importante para a prática da mordomia cristã. Todos nós queremos ser bem servidos. Eu não sei se eu já falei isso, se eu não falei, eu falo agora. Queremos ser bem servidos. Quando você vai no restaurante, você quer ser bem servido. Quando você vai numa loja, quando você
compra alguma coisa, você quer ser bem servido. Você quer ser bem servido na sua casa. Você quer ser bem servido na sua igreja. Aonde você está, você quer ser bem servido. Isso é natural nosso. Mas também temos que entender que é uma via de mão dupla. Se eu quero ser bem servido, eu também tenho que servir bem. Então a mordomia cristã também é se importar com o outro. A mordomia cristã também é lavar os pés dos outros, servir ao outro, ter prazer em servir ao outro, ter prazer em administrar bem a vida do outro. É cuidado. Administrar é cuidado. Então ter cuidado com o outro não é tomar conta da vida do irmão, não. É ter cuidado, é ser um bom servo, é servir bem ao outro. Isso também é cristianismo. Dentro do contexto, né? Paulo vai falar, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1, versículo 2, a fidelidade de um bom mordomo. Ser um bom mordomo é ser um mordomo fiel, ser um mordomo dentro dos padrões de Deus, dentro daquilo que Deus quer de cada um de nós. Nós estudamos o Sermão do Monte, no qual Jesus ali deu padrões, mostrou padrões cristãos que cada um de nós devemos seguir com o próximo, comigo mesmo e com Deus. Então esses padrões continuam. Então o bom cristão, um bom mordomo, é aquele que é fiel aos padrões de Jesus Cristo, aos padrões que Cristo nos ensinou ao longo dos seus 3 anos e meio de ministério, que estão registrados nos evangelhos da palavra de Deus. E Paulo, 1 Coríntios, ele vai discorrer em relação a essa fidelidade. Que os homens nos considerem, pois, como simples operários de Cristo e administradores dos ministérios de Deus. Simples operários, o menos é mais. Se Deus te chamou para algo, faça de todo o seu coração, faça de forma simples, seja apenas um simples operário, que você será um bom administrador. E a segunda parte do texto, ora, o que se exige dos administradores é que sejam fiéis. O que Deus exige de nós é a fidelidade e simplicidade no seu reino, na sua missão. Seja simples, seja fiel na missão que Deus colocou em suas mãos. Então, a Bíblia nos ensina sobre a prática da mordomia. Ser um bom mordomo é ser o simples, é ser simples, como Jesus foi simples, e ser fiel, como Jesus é fiel. Bom, chegamos no final de mais uma lição. No slide anterior, eu esqueci de comentar, né? Eu coloquei, quem percebeu, você vai perceber, eu coloquei aí a imagem do Alfredo no slide anterior, né? Que eu disse que o que a Bíblia nos ensina em relação à mordomia. E tal, coloquei a foto do Alfredo lá para te provocar mesmo, porque qual é quando a gente vê o comercial, né, do Alfredo sempre pronto para ajudar a sua patroa, sempre pronto para socorrer a sua patroa, né? Ela está numa situação difícil e ela grita Alfredo e está lá pronto para servi-la. Então, assim, é praticamente isso mesmo. Nós, como cristãos, nós temos que estar pronto a servir o próximo, a ajudar o próximo naquilo que ele precisar, né? E aí tem outros exemplos, né? Como eu falei lá no início, lá, a imagem é o Alfred, o mordomo do Batman. O Alfred é aquele que sempre limpa as feridas do Batman. Quando o Batman se machuca nas missões, Batman não é que nem Superman, Batman é um homem comum. Então ele sempre sai machucado nas missões lá contra os inimigos. Então quem limpa as feridas do Batman é o Alfred. É o Alfred que está lá sempre limpando as feridas, ajudando, suturando, né, os cortes lá, as feridas do Batman. E nós, como mordomos de Deus e do outro, somos nós que devemos
limpar as feridas do outro. Somos nós que devemos ajudar a cicatrizar os machucados, né, que o outro adquire ao longo da vida, dos problemas, das dores da vida. Então somos nós que estamos prontos a socorrer o outro. Assim como eu quero ser bem servido, assim como eu quero ser cuidado, cabe a mim também a cuidar do outro, a fechar, a suturar as feridas do outro. E às vezes a gente não quer ser o Alfred, a gente não quer ser o Alfredo, né? Então, assim, coloquei de uma forma bem provocativa para a gente poder... Eu pelo menos entendi assim na mensagem, talvez você não entenda, mas eu achei bem interessante essas ilustrações. Eu procurei a imagem do Alfred, mas não achei. Chegamos na conclusão, né? Entendemos que somos responsáveis pelos nossos atos, pois eu estou cuidando das coisas de Deus, eu sou responsável pela administração da minha vida, eu sou responsável pela administração do meu próximo, e eu sou responsável pela administração de tudo aquilo que Deus formou, que Deus criou, porque eu sou o seu mordomo. Devo depender totalmente de Deus. Deus que deu, Isaías 42, Deus deu fôlego ao homem, Deus criou tudo, Bereshit bara Elohim. Em princípio criou Deus, né? Shamaim Eretz, os céus e a terra. Então Deus é dono de tudo. Então nós dependemos dele, porque a nossa vida, o sopro da vida, a ruá de Deus vem dele, o sopro, né, vem dele. Então tudo pertence a ele e tudo é dele. Então nós somos totalmente dependentes de Deus, até porque, como nós estudamos anteriormente, nós somos co-herdeiros em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, uma dependência total que o apóstolo Paulo tem de Jesus Cristo, né? Se vivo, vivo na vida do Filho de Deus que entregou sua vida por nós. Gálatas 2:20. Então somos totalmente dependentes do Senhor Deus. E por último, preciso olhar para mim e para o outro como obras de Deus. Servir ao outro, né? Como Alfred e como Alfredo. Estar sempre pronto a ajudar nas horas mais difíceis, estar sempre pronto a cuidar das feridas do outro. Então, sejamos bons mordomos, sejamos praticantes da mordomia cristã, pois sem mordomia não há cristianismo. Queridos, que eu possa ter contribuído com o seu dia, na lição, que você possa guardar no seu coração tudo aquilo que nós discorremos ao longo da aula. Sei que o tempo é muito curto, porque senão o vídeo fica muito grande e para colocar na internet fica complicado, né? Mas eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se pintou, apareceu alguma dúvida, você pode me chamar no zap, você pode colocar no grupo da IBD, que nós vamos estar dispostos a, sem nenhum problema, a trocar ideias. Ulisses, não concordei com o que você disse, achei esse ponto aqui, não concordei. Irmão, teologia é assim, nem sempre a gente segue a mesma direção, né? A reforma protestante e as igrejas foram surgindo ao longo dessas discordâncias. Nós batistas nascemos de uma discordância, de uma visão teológica diferente das demais. Então é normal que isso aconteça, mas estou à disposição de cada um dos irmãos. Queridos, tenham um bom domingo. Esse vídeo você vai, acredito que a grande maioria vai ver no domingo. Tenham uma ótima semana, que Deus abençoe você, que te dê paz, que resplandeça sobre ti o seu rosto. Shalom, Adonai a todos.